Seja bem-vindo à terceira aula da plataforma Pódio. Para você que assistiu minha aula, espero que eu tenha agregado para você, que esse conhecimento passado eleve você ao próximo nível. E vamos para mais essa mega aula com o Sensei Diego Spigolon, um cara que dispensa comentários, tem mais de 200 títulos com Karatê Nacional e ajudou a desenvolver muito o Karatê do país. Ele vai agregar esse conhecimento e trazer para vocês nessa aula, eu não tenho dúvida que vai levar você para o próximo nível. E firmando o nosso compromisso da plataforma Pódio e agregar sempre com o Karatê do Brasil, nós não poderíamos deixar isso de lado. Eu gostaria de pedir para você o apoio, que você coloque o arroba aí, poste nos seus stories, para que vocês façam parte desse grande movimento que a gente está fazendo para melhorar e desenvolver o Karatê Nacional. Então, marca o arroba lá, que a gente vai fazer questão de repostar vocês. Para não esquecer de dar esse recado importante para vocês, eu queria lembrar que no dia 1º de outubro, nós iremos apresentar uma proposta jamais vista na plataforma Pódio. Então, para você que vem acompanhando o nosso trabalho, que vem fazendo esse trabalho com a gente há bastante tempo, para você que está na Semana Pódio também, fique de olho, essas informações vão estar disponíveis em breve, tá bom? Agora chega de conversa e bora para a aula. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Semana Pódio, uma semana repleta de conteúdo, de informação da mais alta qualidade para auxiliar você que está em casa, você que é atleta, você que quer elevar o seu nível competitivo, melhorar o seu desempenho, para você que é professor, treinador, técnico e quer poder proporcionar para os teus alunos, para os teus atletas, mais conhecimento, né, capacitando o teu time para chegar cada vez mais forte nas competições. Nós que já estamos aí chegando, né, o tempo passa muito rápido, a gente já está chegando praticamente no final do ano de 2024, então a gente já tem que projetar. É claro que nós temos ainda competições, né, acontecendo, objetivos ainda importantes para 2024, mas a gente também já tem que começar a capacitar os nossos alunos, os nossos atletas, para chegar muito bem no início do ano de 2025, tá? A ideia de hoje é a gente trabalhar basicamente 2 conteúdos, tá ok? Sendo o primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre canto de quadra e nós vamos falar um pouquinho sobre clinch, possibilidades que saem daquele conteúdo mais básico. É claro que o básico bem feito ele é sempre muito bem-vindo, importante. Detalhes de ajustes técnicos fazem, de fato, toda a diferença para poder depois fazer com que situações mais complexas, situações táticas, elas aconteçam de uma forma correta, né? Mas a gente vai sair, de certa forma, de um conteúdo mais básico e a gente vai subir o nível. Então, você que está aí nos assistindo, pega papel, pega uma caneta, pega o lápis, anota, tá? Utiliza dessa gama de informações que a gente vai propor aí para vocês, né? Da melhor maneira possível, estabeleçam os processos pedagógicos, né? O beabá de como, de repente, eu vou adequar esse conhecimento à minha turma de trabalho. Afinal de contas, de repente, você tem uma turma talvez um pouco mais iniciante, onde vale a pena você frisar o início de um trabalho para depois chegar nesse finalmente, no trabalho que a gente vai propor, né? Então tem que passar pelo crivo do seu, né, como treinador, a sua experiência, para poder, claro, adequar esse conteúdo para quem para aqueles que estão recebendo essa informação, né, levando em conta a característica desse grupo, tá bom? Então, continuando, só conferir aqui, ok, microfone ok, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Queria apresentar para vocês essa dupla aqui que está conosco, né? Esse aqui é o atleta Cauã Faria, o atleta Cauã, que esse ano de 2024 debutou na Seleção Brasileira de Karatê, passou pela Seletiva Nacional, ingressou na Seleção Brasileira de Karatê e foi muito além, conquistou, foi campeão sul-americano, foi campeão pan-americano da base esse ano, que foi em São Bernardo do Campo, né? E conquistou a vaga para o Campeonato Mundial de Karatê deste ano, que vai acontecer na Itália. Temos também aqui a atleta Bárbara Borges, uma atleta também que vem na seleção de base já há alguns anos, já
tem títulos aí sul-americanos, pan-americanos, e esse ano também conquistou a vaga para os Jogos Pan-Americanos da Juventude. Então a gente está muito bem servido, né, com atletas aqui de qualidade, justamente para a gente propor, como sempre, né, a equipe Pódium tentando propor, né, levar para você conhecimento de alto nível, de alta qualidade, tá bom? Vocês que ao longo da semana já tiveram aulas importantes, né, espero também agora poder colaborar, tá? Vamos parar de conversa, vamos para a prática. Então, como eu disse, a gente vai iniciar o trabalho de hoje, desta aula comigo, né, falando sobre canto de quadra. E para a gente falar sobre canto de quadra, eu gostaria de iniciar esse trabalho falando um pouquinho sobre as formas de fazer um trabalho defensivo saindo daquele canto. Vamos pensar que a Bárbara, ela vai estar, vamos imaginar que ela está perdendo a luta, tá? E então ela está fazendo um trabalho defensivo, muitas vezes final de luta, né? Ela está evitando, muitas vezes, troca de golpes desnecessárias. Então, a gente conseguir fazer o clinch saindo dessa situação da pressão, de canto de quadra, ganhando o meio, é algo muito válido e algo que tem que ser, já tem que ser interiorizado aí por todos os atletas que querem ter um bom rendimento nas competições, né? Então, todo atleta de alto nível tem que conhecer isso, tem que fazer isso com propriedade. Então, a gente vai iniciar, eu vou passar 3 possibilidades diferentes de anular esse ataque, né? Fazendo um trabalho defensivo e saindo desse canto de quadra, ganhando meio e, claro, numa dessa, ganhando tempo e indo para uma situação muito mais cômoda, muito mais tranquila. Tá joia? Então, o primeiro trabalho, eu só vou pedir para que vocês entendam a proposta pensando no seguinte: imaginem o canto de quadra, pensando na situação, tá bem marcado, eu acho que fica fácil a visualização para vocês, do tatame amarelo para o tatame azul. Então a gente vai utilizar esse canto de quadra, acredito que todos consigam ver bem, né? Então vamos imaginar já a Bárbara aqui no canto da quadra, tá? Imaginando essa situação no canto de quadra. Dando continuidade, é muito importante que o atleta que está no canto da quadra, ele tenha calma, ele tenha paciência para poder executar no timing e no momento correto o clinch e a ida para o meio da quadra. Uma coisa muito comum, se ela está no canto da quadra é porque ela está perdendo a luta. Se ela está no canto da quadra é porque possivelmente ela está recebendo uma pressão grande de quem está aqui no meio, e isso com certeza gera na pessoa que está lá no canto desconforto, ansiedade, né? Dúvidas na tomada de decisão. Então, a gente vai falar inicialmente, né, sobre o olhar de quem está aqui no canto, tá bom? Então, a ideia é que ela se mantenha o mais tranquila possível, né? E ela chegou ali no canto. Outro detalhe importante, ter a noção de espaço da quadra, né? Muitas vezes, a Bárbara está ali com quase metade da placa atrás ainda, uns 40 centímetros atrás da perna dela, dentro da quadra, dentro do cotô, da área de luta, dentro do tatame, né? E eu vejo atletas nessa situação perdendo um pouquinho da noção espacial e do quanto ele tem ali atrás, gerando maior dúvida e ansiedade, né? E por que eu estou falando isso? Porque praticamente todo e qualquer ataque do Cauã, nessa distância, a Bárbara, com uma passada atrás, com um step atrás, ela consegue anular. Então, seja um kizami, pode ser devagar, um guiaco, que seja, ela indo um pouquinho para trás, ela ainda não sai da quadra e ela anula totalmente o ataque da pessoa. Então, vale a pena esse toque para vocês. Mas a ideia é falar sobre o clinch. Então, vamos falar que ela já teve essa paciência, já teve essa calma, tem a noção de espaço, ela deu o passo atrás, o suficiente para anular o que ela podia até ali.
A partir dali ela não consegue mais pisar atrás. E é claro, vamos imaginar uma situação que ela não pode mais sair, ela não pode mais pisar, ela, sei lá, tá numa situação de 1-1, sencho para ela perde o sencho, ou pior, né? 3-3, o sencho dela, ou seja, a vantagem é dela, mas os 3 pontos do Cauã foram através de um ipom. Então a vantagem é dele, caso empate sem o sencho, sem a vantagem. Então ela não pode de forma alguma pisar atrás, tá ok? Então, trazendo um pouquinho do cenário tático para tentar entender a tomada de decisão da Bárbara. Então a gente vai falar agora sobre o clinch quando acontece o Kizamezuki, tá certo? Então, de uma forma bem tranquila, até para poder visualizar. A Bárbara, no momento que o Cauã for efetuar o Kizamezuki, a Bárbara vai fazer o movimento de tirar a cabeça da linha do ataque, deixando essa mão no quadril, já que ele vai avançar o tronco, deixando essa mão no quadril do Cauã. Rapidamente ela vai trazer a perna que está atrás para perto da outra e ela vai inverter a posição com o Cauã. Tá ok? Produção, tá aparecendo bem aí no vídeo? Beleza, legal. Vamos lá então. Devagar primeiro, Cauã. Rodou, saiu. Vez da Bárbara, Cauã fazendo agora do outro lado, devagar. Pode ser desse lado. Acho que do outro talvez pro vídeo fique melhor mesmo, tá certo. Então, o Cauã vai fazer o movimento, abaixando, trazendo o pé e rodando. Eu gostaria de falar, trazer uma informação, um detalhe. Pode não ser considerado um erro, inclusive. Porém, isso que eu vou mostrar agora pode dar de bandeja uma situação de uma possível queda. Depois a gente vai até tratar sobre isso. O que eu gostaria que os professores refletissem sobre no movimento do Kizami, existem muitos atletas, professores que trabalham o clinch, atacou, e aí a pessoa trocando a base, trazendo essa perna, cruzando e vindo para cá. Isso pode funcionar? Pode, sem dúvida, pode funcionar. Mas uma situação específica, e eu vou pedir para o Cauã, vou pedir uma licença para você ficar aqui no canto, só. Uma situação, por exemplo, que um atleta de cá, e a gente vai tratar sobre, o tema não é esse, mas só alertando sobre o porquê não fazer dessa forma. Existem alguns atletas que jogam esse primeiro golpe, na verdade, como forma de isca para a pessoa fazer o clinch rodando daquela forma. E aí muitas vezes a pessoa vai fazer o movimento 1-2 e trazendo essa perna. E esse formato de clinch, então, rodando, ela acaba proporcionando essa maneira de fazer o clinch rodando, acaba proporcionando para o adversário uma possibilidade maior de cair numa eventual queda numa situação como essa, uma situação técnica como essa. Que a pessoa jogar o golpe já pensando na queda na sequência. Tá certo? Então, só uma observação. Já falamos sobre, então, o clinch do Kizami, a forma que eu acredito ser uma forma ideal. Tá ok? Agora a gente, pensando no seguinte, só mais um detalhe. Para mim complementar e já entregar o próximo conteúdo do clinch. Quando a pessoa joga um Kizami, percebam que a perna da pessoa cai para cá. Ou seja, eu de certa forma dificulto, eu fecho esse lado. E é por isso que a Bárbara vem para este lado. Esse lado fica mais aberto, né? Vamos pensar assim, para que ela possa rodar. O que a gente vai fazer? Por favor, Cauã. O que a gente vai fazer agora é entender qual que é a adaptação técnica que a gente faz quando o movimento ele não é um Kizami. Ele é, por exemplo, um Oizuki. E diferente do Kizami, o Oizuki, a pessoa vai fazer um ataque e vai cair com o pé de trás à frente. E muitas vezes, desculpa, vamos voltar, eu entendi a ideia, que vai ficar melhor, né? Mas só para mostrar o pé caindo. Eu não quero, você só faz o início e para, Bárbara. Então, o Cauã vai fazer o Oizuki, então mão de trás atacou,
E aí, muitas vezes, o pé caiu aqui. Se o pé caiu aqui, fica um lado mais fechado para ela sair. Por isso que tem que existir uma adaptação técnica. E agora sim, vamos trocar o lado, para ficar mais fácil de entender. Bem devagar ainda. Então, o Cauã vai fazer um movimento de ataque, e aí a pessoa vai rodar trazendo o pé de trás. Vamos fazer mais uma vez? Pode ser o Cauã fazendo? Então, devagar. Ele vai iniciar o movimento, e aí o pé de trás vem para cá. Tá certo? Então, duas maneiras diferentes diante de dois ataques diferentes. Como sugestão para o processo pedagógico, né, de ensino desses dois trabalhos. Vale a pena repetir bastante uma forma, repetir bastante outra, né, na ideia de automatização desse movimento, né, um bom entendimento, né, trabalhar essa consciência sobre o aspecto técnico, também sobre o aspecto tático, para depois começar a fazer, olha, chegar num trabalho, vamos lá, o Cauã pode atacar Kizami ou o Oizuki. A tomada de decisão é dele e ela tem que corresponder de acordo com aquilo que ele fizer. Mas isso só pode acontecer depois que a Bárbara conhecer bastante as formas corretas de fazer esse clinch. Tá ok? Então, vamos fazer um pouquinho, pode trocar base. O Cauã não precisa ser muito rápido, pode até ser um pouquinho mais para trás, Cauã. O Cauã vai fazer a opção do Kizami ou do Oizuki, Bárbara tem que responder. Se for do Kizami de uma forma, se for do Oizuki de outra forma. Lembrando que, se vocês perceberam, o início do clinch é igual. Então, ela tem justamente esse tempo para entender se ele está pesando aqui, se ele está pesando atrás, para eu tomar a decisão se eu vou com esse pé, se eu trago o outro pé e saio. Tá ok? Então vamos fazer. Isso. Agora você faz. Mais uma, Cauã. E amém. Muito bem. A ideia, pessoal, agora é entregar conhecimento. Então, independente até da velocidade, às vezes a alta velocidade até dificulta o entendimento, né? Então, a gente está sendo bem pedagógico para que todo mundo possa nos acompanhar, beleza? Aqui, eu falei que eu ia falar sobre 3 formas de sair do clinch. 3 formas da gente sair dessa situação da pressão, indo para o meio, ganhando tempo, ganhando espaço, podendo fazer um trabalho defensivo efetivo, correto? Então, como eu falei que iam fazer 3, faltam uma situação. Essa terceira situação é uma situação muito peculiar e de extrema importância. Se vocês lembram, a gente acabou de falar que as 2 formas de iniciar o clinch acontecem com eu tirando a cabeça da linha para frente, e aí eu faço a tomada de decisão se é para um lado ou para o outro. E aí a minha observação agora é sobre o seguinte. Cauã, vou pedir para você de novo esperar um pouquinho. Bárbara, canto de quadra, base espelho. Ok. Essa é a peculiaridade. Base espelho. A base espelho, eu, professor Diego Espigolon, eu tenho uma regra comigo, né? Que eu costumo passar para os atletas que treinam comigo. Situação de canto de quadra, não se faz clinch abaixando a cabeça para cá. Justamente porque existe uma possibilidade real, grande, né, do atleta que está aqui utilizar uma wash com a perna de trás. Tá? E se isso acontecer e a Bárbara baixar a cabeça para cá, bom, pode acontecer um certo acidente, né? E a gente não quer, obviamente, que os nossos atletas, e óbvio, nem os nossos adversários, né, se machuquem. Então a gente tem que evitar esse tipo de acidente. Eu, ao longo da minha carreira, eu, infelizmente, vi isso acontecer algumas vezes. Graças a Deus, todas as vezes a pessoa depois ficou bem, né? Porque teve concussão, caiu, desmaiou. E é uma situação muito complexa, né? E gera toda uma preocupação sempre. Então, vamos evitar isso. Então, como que a gente vai fazer o clinch nessa situação, tá? Por favor, Bárbara, tá?
A gente imaginando, pessoal, a gente imaginando que esse chute possa acontecer, tá? Eu vou dar para essa situação a possibilidade de eu tô frio, tentar ficar frio o máximo possível, e a hora que a pessoa estiver iniciando o movimento, que seja mão, que seja ataque de perna, eu tentar abafar fechando a distância, tá certo? Então, ao invés de eu abaixar, a hora que ela iniciar o movimento, bem devagar, ela iniciou o movimento, pode ser até com a mão, eu vou fazer um movimento colocando o meu braço, tirando uma área pontuável, tirando ali, de certa forma, a costela, indo para frente, simplesmente dando a costela, a barriga. Então, eu vou fechar essa mão, eu vou colocar na frente do meu rosto e eu vou tentar abafar, tirando distância, que é um dos critérios de pontuação de extrema importância, e acertando, obviamente, o timing para fazer isso, né? Então, eu sinto a pessoa começando o movimento e eu vou entrar e vou rodar. Se ela chutou, eu vou abafar, não vai ter problema. Mesmo que o joelho, muitas vezes nesse malache, venha muito fechado e eu vou de frente, muitas vezes existe a possibilidade de uma trombada, o fato do meu braço estar colado na costela vai diminuir bastante o risco de uma lesão, por exemplo, na costela, né? Que é uma possibilidade, principalmente quando a gente fala categoria adulta, né? Um choque maior, mais velocidade, mais potência. Então é isso. Então fica aí a terceira possibilidade de clinch, aí dessa vez pensando numa situação da base espelho, ou base contrária, seja lá como você chama esse tipo de base, tá ok? Dito isso, agora a gente vai iniciar, né, com Cauã e Bárbara aqui, um cenário diferente. Eu não vou mais falar sobre a pessoa que está no canto da quadra e fazendo clinch. Eu vou falar agora sobre pelo menos duas formas de superação dessas situações do canto. Então agora a prioridade do treino passa a ser da pessoa que, em tese, né, está perdendo a luta, está tentando buscar o combate e colocou o adversário lá no canto, na pressão. E a gente sabe, e eu vou pedir, pode voltar aqui vocês dois, por favor. E a gente sabe, mais uma dica aí, né? São vários insights aí, anotem isso. É muito comum, tá? É muito comum das pessoas que estão aqui, também na ansiedade de fazer um ataque, principalmente nas categorias adultas ali, sênior, sub-21, chegar nesse canto de quadra, trabalhou, demorou às vezes tempo para colocar o adversário no canto, e aí fazem a opção pelo ataque na região de Odan, né? E muitas vezes com pouca finta, muitas vezes direto, às vezes inclusive golpe de 2 tempos, facilitando e muito a vida de quem está lá, que quer simplesmente sair dali e não tomar um ponto, né? Claro, a pessoa também pode atacar, pode levantar a perna, pode fazer um DI, um contra-ataque. A gente não está falando disso, a gente está falando sobre clinch, tá certo? Legal. Então, a gente vai colocar agora possibilidades para que vocês, na situação do Cauã aqui, possam superar aquela decisão do adversário pelo clinch, tá? A gente vai iniciar, vamos lá, para a gente gerar uma ansiedade, um estresse e uma dúvida do timing, do momento que a pessoa vai fazer o clinch. E isso é importante para a construção do movimento. É importante que o Cauã gere esse estresse, essa ansiedade, através de fintas, através de uma boa movimentação, seja uma finta com a perna, seja finta de tronco, mas que ele gere na Bárbara essa dificuldade, tá bom? Então, vamos lá, Cauã, vamos começar a fazer então essa movimentação gerando o estresse na Bárbara, sem ataque ainda. Vai. Isso. Perna em cima, isso. E amém. Muito bem. Então, ele gerou esse estresse, ele gerou. Muito bem. Depois de ter gerado esse estresse nela, eu quero o Cauã fazendo nesse momento um movimento de Kizami Gyako fake, tá? Não é efetivo. Só licencinha, Cauã. Você já vai voltar. Não é para ele fazer
gerar a finta e fazer um Kizamyaku aqui, ó. Pam, grandão. Porque se ela chega no meu corpo, ela vai conseguir fazer o clinch. Tá certo? Então, a ideia é que ela entenda o tempo e pense, nossa, é agora. E a hora que ela perceber, eu não cheguei até ela. Então, a ideia é que depois de gerar esse estresse, eu faça um Kizamyaku praticamente no lugar. E tem uma distância entre mim e o meu adversário. E aqui as pessoas respondem basicamente de duas maneiras. Uma, ela baixou a cabeça na ideia que ela ia trombar comigo, chegar aqui para fazer o clinch. E quando a pessoa percebe que essa trombada não aconteceu e o olhar dela não está privilegiado, afinal de contas ela baixou a cabeça e ela não percebe muito bem o que aconteceu, ela geralmente responde de duas maneiras. Uma, a pessoa vem para frente, ela tenta me procurar, ela tenta ter esse toque em mim, porque ela sabe que quando chegar em mim, eu não vou ter distância mais para atacar. E a chance de eu pontuar é menor. Uma outra possibilidade que a pessoa acaba tendo, uma resposta que a pessoa acaba tendo, é quando eu faço esse movimento e ela não recebe o toque e ela percebe que ficou um pouco distante, ela tenta subir e voltar. Ela sobe e volta. Então, como forma pedagógica, vocês, professores, atletas, enfim, podem começar dividindo esse trabalho em dois. Vamos lá, Cauã. Sendo o primeiro, deixando combinado com a Bárbara de que quando ele iniciar esse movimento e ela fizer o clinch, e ela não receber esse toque, ela vai procurar avançar dando toque com o adversário. E o Cauã vai fazer esse movimento fake, vai voltar e na subida dela vai fazer o ataque, travando ela com a mão de Gyaku ou até com a mão da frente na hora que a pessoa estiver vindo para frente. Tá ok? Vamos fazer devagar? Vamos fazer devagar? Boa. Muito bem. É importante que quando a pessoa estiver fazendo, experimentando o movimento, que ela comece, né, o atleta, passe a entender a posição do corpo, passe a entender, será que a minha mão de trás é a melhor opção? É muito comum, por conta da posição do corpo, a mão da frente entrar muito bem, tá? Vamos trocar de base? Só para entender. Então, ele gerou estresse, fez a finta e tal, aí depois ele fez o Kizamyaku fake, ela baixou e subiu. O Kizami encaixar muito bem nessa situação. Tá certo? Então, vamos tentar fazer uma vez agora um pouquinho mais forte? Vamos lá? Então, faz a finta inicial, gera esse estresse, tomando cuidado de não fazer isso muito dentro da distância. Vamos lá? Isso. Fazer uma com Kiai, Cauã. Yame. Muito bem. Galera, vamos lá. Falamos sobre a possibilidade da pessoa clinchou, não sentiu o toque, levantou indo para frente e recebeu o ponto. Show de bola. Agora vamos fazer o segundo e eu vou pedir para a Bárbara agora vir para cá. Vai lá você, Cauã. Te dar a oportunidade para a Bárbara também te atacar um pouquinho. Agora a Bárbara vai fazer o seguinte. O Cauã não vai não vai ter a reação de avançar. Ele vai se perder e vai voltar. Ele vai levantar e voltar um pouquinho a perna. Então vamos fazer uma vez devagar. Então a Bárbara gerou a dificuldade, fez o Kizamyaku fake e aí ela tem que ir até ele. Afinal de contas, ele não veio até ela. E aí ela consegue fazer, muitas vezes, num tempo, direto, muitas vezes, um pequeno ajuste para fazer o ataque. O Kizami pode ser uma boa opção. Então, vamos lá?
Não, acho que tá bom. Vamos fazer desse lado mesmo. Yame, cumprimenta. Ei, muito bem. Então, fica aí uma excelente dica de superação de uma situação de clinch, tá ok? A outra situação que a gente vai entregar aí de conteúdo para vocês agora é uma situação de canto de quadro também, tá? Mas onde a Bárbara vai iniciar de novo um movimento de gerar mais uma vez aquela dificuldade, o estresse, a vontade de clinchar, mas a dificuldade de achar o tempo, né? Afinal de contas, ela está colocando as fintas e as fintas elas dificultam a tomada de decisão de quem está lá no canto, não é? E dentro dessa finta, eu quero a Bárbara iniciando o movimento como se fosse um Kizami Mawashudan. Só que ela não vai concluir esse Kizami Mawashudan. E você que está em casa, se coloca na posição do Cauã, tá? Posição. Imagina que dentro desse trabalho, de repente o Cauã que está pensando em clinchar, na hora que percebe ela iniciando, ele até começa o clinch para cá, mas aí ele percebe no meio do caminho que vem um chute com a perna da frente. O que acontece? A pessoa se assusta e a cabeça que estava descendo faz o quê? Levanta, né? E é justamente o que a Bárbara quer. Então, a Bárbara vai iniciar esse movimento. Na hora, depois de fazer as fintas, ela vai iniciar o movimento de um Kizami Mawashi. E como isso já vai fazer com que ela, de certa forma, ajuste a distância, ela vai concluir o movimento com a cabeça do Cauã levantando com mão de trás ou mão da frente direto. Tá ok? Vamos lá, fazer uma devagar primeiro. Isso. Como dica importante, tá? Também, mais uma, vamos tomar sempre o cuidado com a saída do tatame. Tanto por parte dela, quanto por parte dele. A ideia é que ele não saia da quadra, tá ok? Vamos lá, mais uma. Muito bem. Saiu da quadra, hein? Yame, perfeito. Então fica aí mais uma boa sugestão, lembrando que essa perna inicial é justamente pro adversário que queria fazer o clinch, ele levante. E aí ele vai receber esse segundo ataque. Tá bom? Para a gente concluir essa importante aula da Semana Pódio, a gente vai finalizar com clinch, tá? Um tema que eu particularmente gosto bastante, independente, inclusive, se você gosta ou não, hoje, para que a gente chegue num patamar, pensando em nível internacional, para chegar nos eventos com maior nível de competitividade e chegar em condições de vencer, a gente precisa ter esse conhecimento, tá ok? Então, acompanhe dicas importantíssimas agora para você com relação ao clinch. Então, por favor, Cauã e Bárbara, já vamos ficar aqui? Produção, tá bom aí? Tá bem enquadrado? O pessoal de casa tá assistindo bem, com certeza. Legal. Então tá. A gente já vai partir, pessoal, da posição no infight, né? Já tá dentro do clinch, tá certo? O que a gente vai iniciar, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo. A Bárbara vai colocar a mão da frente, vai trazer para o ombro da frente ali do Cauã. Ela vai tomar uma distância de forma rápida, sem puxar muito a mão. É mais uma saída com o corpo e vai fazer um movimento de ataque com a mão de trás. Então, bem devagar. Então, ela vai fazer essa saída e vai fazer o ataque. Mantendo a mão lá como forma de tomar a distância. Lembrando que depois do ataque, ela precisa fazer uma boa recuperação. Isso por si só já é algo a ser treinado, é importante. Mas a gente vai já partir de algo além.
O Cauã, ao invés de, nesse momento, ele receber esse ataque, a gente tem que estar capacitado para esse tipo de situação. Então, é o que eu quero. A Bárbara vai tomar a distância, vai... E a Mê. Não, tá certo? Pode tomar a distância. Na hora que a Bárbara for fazer o ataque, eu quero o Cauã tirando ligeiramente a cabeça da linha de ataque da Bárbara. Então vamos fazer isso. Atacou, o Cauã tira ligeiramente a cabeça da linha. Ele vai subir fazendo um ataque de mão de contra-ataque e vai colocar um Uramawashi com a perna da frente em cima. Então a mão do Cauã já pode até ter pontuado, mas como a gente sabe da importância de um Ippon na questão da prioridade de ponto e tudo mais, ele joga essa mão muitas vezes como um início para a conclusão do chute. Então a gente vai iniciar com esse trabalho. Isso. Só mais uma vez agora com mais intensidade. Yame. Muito bem. Os. Joia. A gente vai fazer agora mais uma opção que vai ser um início muito parecido com uma ligeira diferença no final, mas também com a conclusão com o Ippon, tá? Então vamos iniciar. A Bárbara vai iniciar fazendo o movimento de ataque, Cauã faz a saída, Cauã faz o ataque e vai finalizar com a queda com a perna da frente. Isso, muito bem. Vamos fazer agora o contrário? Vou pedir para a Bárbara só ficar aqui, porque vai ficar melhor na câmera, tá? Na imagem. Então vamos lá. Iniciando o movimento. Joia. Muito bem. Então, dois movimentos parecidos, inícios semelhantes, conclusões diferentes. Uma com o Uramawashi, a outra com a queda. Com relação à queda, só queria trazer aqui alguns detalhes. Poupando um pouquinho a Bárbara, vou ser cavaleiro aqui. Cauã, por favor. A queda, pessoal, se vocês perceberam, no momento que o Cauã fez a queda, ele não colocou a perna de trás no tatame para depois derrubar, tá? Então, a perna, depois desse movimento do ataque que ele fez, ele saiu a perna de onde estava e fez a queda. Detalhe muito importante para uma conclusão efetiva é que a posição do meu pé de trás, que vai ser o pé de base, ele não pode ser para dentro da base do meu companheiro. Se eu quiser fazer uma queda batendo aqui e entrando com a queda aqui, a possibilidade do Cauã me derrubar ela é maior. Então, para que vocês façam essa queda de forma efetiva, eu não posso deixar esse pé aqui. Então, eu tenho que fazer aqui e o pé aqui. E aí sim, está muito mais para mim do que para ele. E aí é um conjunto. Eu tenho que bater aqui na parte superior do joelho, levando a perna do Cauã para cima e ao mesmo tempo essa mão para baixo, né? Aqui. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, fica aí dicas de clinch, 2 dicas de clinch para vocês. Se vocês perceberam, muitas vezes a ideia de colocar um estímulo inicial para uma conclusão seguida é interessante porque você coloca mais informação. A pessoa que está recebendo, ela acaba se perdendo um pouco mais, né? Vou dar aqui mais um exemplo. Bárbara, por favor. Vamos fazer aqui, inicialmente. Vamos lá. Quando a Bárbara está aqui, e muitas vezes eu levanto essa perna da frente, vocês viram a reação da Bárbara? É a reação de levantar essa mão e a cabeça que poderia, em algum momento, querer abaixar, eu garanto que a cabeça da pessoa sobe. Então, a ideia de fazer uma finta inicial com a perna alta é justamente para fazer ela posturar. Porque, entendam, quando a pessoa está com o centro de gravidade mais baixo, cabeça, tronco para cá, e eu quero derrubar, pode ser uma dificuldade um pouco maior. Quando a pessoa está aqui, então eu levantei a perna, ela levantou a mão e a cabeça,
eu posso, na sequência, também entrar com uma queda, por exemplo, né? Vamos fazer do outro lado? Então, a gente está aqui no clinch, levantei a perna, faço a queda, tá? Mais uma vez. Levantei a perna, faço a queda. Isso. Então, pessoal, mais uma segunda dica de clinch, né? Arrematando aí com uma queda, mais um ipom para conta. A gente sabe que técnicas como essa são técnicas complexas, não são técnicas fáceis, mas tudo é treinado, né? Mais uma vez, a importância, né, de entender a característica do grupo, característica do atleta, para, muitas vezes, começar trabalhando a queda, entendendo a posição do pé, posição da mão, para depois a gente poder incorporar isso numa situação como o clinch que foi passado agora, tá bom? Estamos chegando no final de mais uma aula da Semana Pódium. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham aproveitado essa aula, uma aula montada com muito carinho para vocês, Karatê do Brasil aí, de norte a sul, que façam um ótimo proveito. E lembrem, plataforma Pódium é a plataforma de ensino do Karatê de alto rendimento, tá? Mais robusta da América Latina, entregando com profissionais de alto gabarito, né? Muito conhecimento para vocês. Então, nós que estamos chegando aí na abertura para novas aquisições, então fiquem ligados, aproveitem a oportunidade, né? Pois situações técnicas, táticas como essa e muitas outras estão inseridas na plataforma e espero que vocês aproveitem, tá bom? Gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a presença do atleta aqui da cidade de Piracicaba, Cauã Faria, da atleta Bárbara Borges, que vieram para complementar, brilhantar essa aula aqui da Semana Pódio. A gente se vê, lembrando que a próxima aula é com o professor Ulisses Santos, coordenador técnico da Seleção Brasileira de Karatê da base, um técnico extraordinário, conhecimento gigante, fez atletas medalhistas mundiais. Então, fiquem de olho, não deixem de acompanhar essa última aula. A gente se vê, até a próxima, fiquem com Deus. Os